Eric, 25 minutos e peço para as pessoas que tiverem dúvidas ir mandando as perguntas aí no nosso chat. Palavra com você, Eric. Bom dia, prazer. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Legal, obrigado, Marcos Cabelo, pelo convite, né? Já é o segundo, né? A gente fez o primeiro presencial no mundo pré-pandêmico, agora estamos todos aqui, possivelmente com uma audiência ainda maior, não só em razão das possibilidades online, mas também do protagonismo dessa instituição. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer a todos os colaboradores, a todas as amigas e amigos que estão nos assistindo, e vamos discutir, conversar ao final, e especialmente a Andressa Barros, um prazer dividir esse painel contigo, exemplo de liderança na advocacia. Pois é, eu na verdade, pessoal, pensei muito no que falar sobre hoje com vocês, porque o tema que me foi solicitado, quer dizer, o guarda-chuva desse painel é o trabalho remoto. Obviamente, por exercer atividade de juiz federal, o Marcos sugeriu que eu falasse do juízo 100% digital, mas eu não podia perder de vista que estou falando com advogados. Eu e a Andressa temos uma amiga em comum, e eu sabia que o perfil dela seria um perfil muito prático, e eu pensei assim, poxa, eu não posso trazer uma visão fechada do judiciário, eu não vou dialogar com as pessoas, de alguma maneira eu quero trazer algum tipo de incômodo para que a gente possa fazer um debate bacana. E aí, então, dentro do tema do juízo 100% digital, me pareceu muito interessante o tema das audiências online, porque é um momento em que existe uma relação entre o juiz e os advogados, as advogadas, que está se ressignificando em razão desse momento pandêmico, e que, da mesma forma como disse a Andressa, de que talvez nós nunca voltemos a ser como éramos antes, e talvez isso seja bom, o mesmo vai acontecer nessa relação juiz-advogado, advogado-juiz, no que se refere às audiências. E aí, eu teria que trazer alguma coisa nova, porque, obviamente, vocês estão vivendo a experiência das audiências online e talvez fazendo até mais audiência do que eu. Então, eu resolvi trazer aqui um pouco reflexões de dois estudos, dois ensaios que nós publicamos. Um nós publicamos no portal UOL e outro nós publicamos no portal do Jota, com dois neurocientistas, um professor catedrático, titular de neurociência da Escola Paris de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e um doutorando na mesma universidade, também em ciências médicas. Qual é a ideia, né? A ideia é trazer aqui um perfil mais comportamental do que rola nas audiências online, para que o advogado possa, entendendo essas circunstâncias, traçar as melhores estratégias. Então, eu vou dividir minha fala aqui, talvez nem use os 25 minutos, ou pensando bem, talvez use, em três partes. A primeira já está acontecendo, que é introduzir o tema e a importância do tema. A segunda é explicar um pouquinho essa questão comportamental através do funcionamento do cérebro humano, né? E para isso eu tive que me valer dos meus amigos neurocientistas, mas tudo de maneira muito simples, de maneira muito prática, um bate-papo, e depois traçar algumas conclusões que acho que vão te fazer pensar quando você for olhar daqui para frente, no que se refere ao funcionamento da justiça 100% digital e ao comportamento do juiz, dos advogados, das partes, nas audiências online. Então, eu poderia simplesmente falar da resolução 345 do CNJ, né, que trata do juízo 100% digital, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero ir um pouco mais fundo. Então, se eu tivesse que feito alguns slides, talvez o tema, né, o slide de abertura, o tema dessa conversa seria audiências online, empatia e reputação, sorria, você está sendo filmado.
A verdade é que eu, desde 2017, estudando esse tema, eu já dizia que nós evoluiríamos para as audiências online. Muitas pessoas duvidavam disso, e a verdade é que, tecnicamente, nós evoluímos 5 ou mais anos em poucos meses, acelerados pela necessidade trazida pela pandemia. Afinal de contas, a advocacia, o judiciário, a justiça de maneira geral, não poderia parar de forma alguma. E, sem dúvida alguma, é claro que existem problemas, né? Eu acho que a conversa, as perguntas que foram feitas para a Andressa provocaram um pouco essas questões. Obviamente, existem problemas de acesso à justiça, quando você fala em justiça 100% digital, existem restrições na comunicação juiz-advogado, principalmente nas audiências online, e existem receios, que são muito naturais em momentos de mudança. Então, será que o juiz vai perder a empatia com o advogado, com as partes? As partes vão ficar desamparadas? Os advogados vão ter acesso às ferramentas tecnológicas necessárias para poderem desempenhar bem o seu papel? São questões que, obviamente, todos nós estamos vivenciando e todos nós estamos vendo que as barreiras, principalmente as barreiras tecnológicas, elas vão sendo gradativamente superadas. As dificuldades, os medos que você experimenta hoje já não são tão grandes como os medos que você experimentava alguns meses atrás. Porque, obviamente, tem muita gente trabalhando para facilitar o acesso às soluções tecnológicas, tanto por parte da OAB, quanto por parte dos tribunais, quanto por parte do CNJ e assim por diante. Todavia, sempre que eu ouço alguém falando do ponto de vista acadêmico, quando eu leio um ou outro ensaio num Conjur, num J ou numa revista mais acadêmica, vem a preocupação, mas como é que fica a questão da empatia, como é que fica o relacionamento pessoal, porque afinal de contas, né, o direito é uma ciência humana, e o juiz... Muito bem, então vamos trazer um pouquinho o aporte das ciências comportamentais para a gente entender, do ponto de vista teórico, obviamente que isso tem que ser comprovado empiricamente, como que essas questões podem ser tratadas. E eu vou falar de várias coisas aqui, algumas vão assustar, mas de tudo que eu disser, 2 questões ou 2 pontos são os pontos mais importantes. A questão da empatia e a questão da reputação, que são bastante impactadas pela mudança de contexto, em que eu saio das 4 paredes da sala de audiência, com todos os seus contextos, com todos os seus cheiros, com todos os seus ruídos, com todo o seu visual, e vou para um contexto muito parecido com esse que estamos vivenciando agora, que é, sem dúvida alguma, o contexto online, né? Então, pessoal, a primeira preocupação que eu noto nas pessoas é com a questão da humanidade do juiz, que, em termos mais técnicos, nós podemos chamar de empatia. Então, empatia. Será que nós teremos questões relacionadas à empatia? Será que o juiz vai se tornar menos empático, naturalmente prejudicando advogados, prejudicando partes, prejudicando o réu? Nós temos que lembrar do sistema processual civil, mas também temos que nos lembrar do sistema processual criminal, né? Em que as questões que estão em jogo são sempre muito graves, são sempre muito importantes. Eu queria dizer para vocês que a questão da empatia é fundamental. É impossível você julgar uma questão humana sem ser empático, porque quem não é empático não entende a humanidade. O problema todo é que a empatia pode degenerar-se em simpatia ou em antipatia.
Então, sempre que o juiz é simpático ou antipático em relação a uma das partes, ele perde muito da sua imparcialidade. Amigos, nenhum juiz é absolutamente imparcial, porque ninguém é absolutamente imparcial. Saibam disso e aceitem essa realidade. Mas é claro que o sistema é desenhado para preservar ao máximo algum grau de imparcialidade do magistrado. E quanto mais empatia não degenerada ele tiver, melhor. Agora, nós sabemos que um bom momento para nós degenerarmos a empatia do magistrado é o momento da audiência. Por quê? Porque o juiz está afeto, está sujeito a tudo. Como assim a tudo? Ele capta todo o contexto por essas 5 sondas que nós temos aqui. Nariz, né? Então, olfato, a questão visual, a questão auditiva, a própria pele. Então, todas as sondas corporais captam diversos sinais que impactam o magistrado de uma forma ou de outra. E, naturalmente, nas relações humanas, a gente lida com isso e manipula isso de alguma forma. Então, é absolutamente natural que pares advogados tentem manipular a empatia para transformar o discurso de forma a impactar o magistrado de maneira positiva, tornando simpático a sua causa. O grande problema é que todos nós, em razão da nossa história evolutiva e de como o cérebro funciona por conta dessa história, temos os nossos arquétipos, temos os nossos preconceitos, inclusive os preconceitos implícitos, que são naturais da forma de funcionamento do cérebro humano. Como diria o Daniel Kahneman, né, nesse livro aqui muito bacana, nós temos 2 formas de pensar. Uma forma rápida e uma forma lenta. E na forma rápida, mesmo que nós não sejamos deliberadamente preconceituosos, nós temos os nossos arquétipos daquilo que é bom e ruim, e sem que a gente perceba, nós nos aproximamos ou nós rejeitamos determinadas coisas. Bom, mas o que isso tem a ver com o juiz 100% digital e com as audiências online? Tudo! Porque nas audiências presenciais, nossas sondas que captam os sinais exteriores estão em pleno funcionamento. Então, os impactos são muito maiores, porque as informações são maiores também. Já nas audiências online, nós temos um recorte na câmera, nos sons e na imagem, que ficam limitados de certa forma, né? Então, isso pode ser ruim, por um lado, porque pode diminuir a empatia do juiz pelas pessoas, mas pode ser bom, por outro lado, porque pode ajudar a manter o discurso num determinado nível empático que diminua a degeneração da empatia para antipatia ou para simpatia. Então, obviamente, perde-se um pouco desse corpo a corpo, mas muitas vezes o corpo a corpo, infelizmente, pode degenerar-se num nível de influência que ninguém deseja. Por outro lado, as ferramentas precisam evoluir cada vez mais para que um determinado nível de empatia se mantenha. Né? Muito bem. Eu tenho aqui algum estudo empírico para fundamentar o que eu estou falando. Na Inglaterra, existe a chamada Corte de Aplicação de Penalidades de Trânsito. E a Corte Inglesa de Aplicação de Penalidades de Trânsito, submetida a um estudo empírico, mostrou que, para as mesmas infrações, nas mesmas circunstâncias, ela aplicava multas de trânsito relativamente mais graves, mais altas, quando os motoristas eram jovens. Por quê? Porque, naturalmente, existe um preconceito contra o jovem no sentido dele ser menos cuidadoso, vamos dizer assim, do que pessoas com mais idade.
A partir do momento em que essas audiências passaram a ser feitas na modalidade online e que esses processos passaram a tramitar digitalmente, a diferença do valor médio das multas pelas mesmas infrações entre motoristas jovens e motoristas menos jovens diminuiu bastante. Então você veja, gerou-se um distanciamento, havia obviamente uma preocupação em relação à empatia, mas o que houve foi uma diminuição da degeneração empática para a antipatia em relação aos motoristas jovens, e com isso diminuiu-se a injustiça, porque diminuiu-se o preconceito e aumentou-se a igualdade na aplicação dessas penalidades, né? Muito bem. Uma outra questão muito importante que as audiências online colocam em jogo é a questão da reputação. E eu vou tentar aqui, em 5 minutos, prometo que eu não vou ficar sendo muito professoral aqui, mas acho bacana a gente introduzir ciências comportamentais do direito. Eu vou tentar mostrar para vocês por que reputação é algo muito, muito, muito importante. Um dos maiores neurofilósofos do mundo hoje é um professor de Harvard chamado Steven Pinker, que tem um livro maravilhoso traduzido para o português chamado Iluminismo Hoje. O Pinker diz que, num outro livro chamado Os Anjos Bons da Nossa Natureza, ele diz que todos nós somos sádicos. Não, Eric, eu não sou sádico de forma alguma, você está errado. Não, você tem momentos de sadismo. Um bebezinho tem momentos, crianças têm momentos de sadismo. Né? E esse sadismo se expressa aqui e ali, de acordo com o contexto. O sadismo, ele se expressa principalmente em 2 momentos. Quando se diminuem ou se restringem as nossas inibições, e há várias formas para isso acontecer. Então, tem uma música que diz assim, como é que é a letra? Fala assim, o que você faz quando ninguém está te vendo, né? Então, a extração das inibições, e a outra, por incrível que pareça, é a busca do prazer pelo sofrimento alheio. E a busca do prazer pelo sofrimento alheio, segundo o próprio Pinker, né, tem 4 razões, né, porque falar isso é meio agressivo, então é bom falar quais são as razões. Primeiro é um desejo de dominação. A outra razão é uma razão que decorre daquilo que a gente chama de sadismo sexual. Por incrível que pareça, né, os circuitos da agressividade e da sensualidade, eles possuem um forte entrelaçamento naquilo que a gente chama de sistema límbico, que é um dos principais circuitos responsáveis pelo processamento das emoções, e eles reagem à testosterona, portanto, o sadismo é maior nos homens do que nas mulheres. A atração pela vulnerabilidade do outro e o desejo de vingança, né, que são razões que desligam os circuitos empáticos e ligam o circuito do prazer. Então isso pode acontecer, mas eu quero me focar mais na extração das inibições. Eu quero me focar mais na extração das inibições, porque é aí que eu quero chegar na reputação. Porque empatia, que nós já falamos, sentimento de culpa e preservação da reputação criam inibições. E o próprio Pinker vai dizer, a força social da reputação é uma das maiores descobertas da psicologia do século XX. Tá bom, Eric, mas o que isso tem a ver com as audiências online? Sorria, meu amigo, minha amiga. Você está sendo filmada. Você está sendo filmado. Então, obviamente, se entrar no detalhe do caso concreto, não é me dada essa possibilidade aqui, mas talvez alguém se lembre de um caso de alguns meses atrás, de uma humilhação sofrida por uma mulher numa determinada audiência ocorrida no sul do Brasil,
numa questão que envolvia uma acusação de abuso sexual. E quando eu assisti a esse vídeo que viralizou nas redes sociais, uma audiência online, eu fiquei imaginando, será que se as pessoas tivessem se lembrado que a audiência estava sendo gravada e que extratos dessa audiência poderiam viralizar pela internet, será que essas pessoas se comportariam de uma forma diferente? Né? Eu lembro que as audiências online estão muito no começo, então essa questão da reputação, essa questão ainda não foi completamente internalizada pelas pessoas. E a segunda reflexão que eu fiz foi, quantas vezes isso ocorre todos os dias no Brasil em audiências a portas, entre aspas, fechadas, né? Ou pelo menos em que aquilo não está circulando com a facilidade como as coisas circulam pela internet. E a resposta que me parece muito clara é não. É claro que não. E num estudo que eu fiz em 2017 e publiquei no meu livro, que é esse livro aqui, Análise Econômica do Processo Civil, eu utilizei algumas ferramentas microeconômicas, inclusive teoria dos jogos, para mostrar o seguinte: quando a sua reputação está em jogo, meu amigo, você se comporta de maneira diferente, porque a pena para quando você sai da linha é muito mais provável. Pense no comportamento de um motorista que está acostumado a furar um determinado sinal. Quando ele sabe que um radar eletrônico foi colocado ali e que se ele furar o sinal, ele vai bater uma foto da placa e a multa vai chegar na casa dele, eu garanto para você que ele não fura aquele sinal, salvo por uma extrema emergência ou salvo se ele esquecer que ele está sendo filmado. Então, meus caros, o que eu prevejo, primeiro, é que as audiências online, porque lembrem-se, né, a resolução do CNJ diz que as audiências vão continuar na modalidade online, e o processo vai transcorrer na modalidade online, mesmo após a pandemia, se as partes assim desejarem. E da mesma forma como a Andressa mostrou a pesquisa de satisfação para quem está trabalhando em casa, a tendência é que o mesmo ocorra com as audiências online por questões de economia de tempo e de dinheiro das partes dos advogados também. Né? Então, as partes devem realizar cada vez mais acordos processuais para que os processos tramitem 100% online. E a partir do momento que isso acontecer e partes e juízes forem ficando cada vez mais acostumadas, isso mesmo, acostumadas com o fato de que tudo que elas estão falando está sendo gravado e que aquilo pode rapidamente subir para a rede social, a tendência é que elas tomem mais cuidado com as degenerações empáticas. Pelo menos de maneira explícita, preocupadas com a reputação, juiz e partes tendem a adotar, veja, tendem a adotar um comportamento mais cooperativo. O que significa que existe uma chance maior de a empatia não se degenerar em antipatia e nem em simpatia por alguma das partes, mantendo-se em grau maior, aliás, aumentando a imparcialidade do juiz, o que é o que todo mundo deseja. Claro, desde que as ferramentas sejam capazes de manter a humanidade do ato, ou seja, a empatia mínima do juiz e das partes. Então, essas eram as considerações, um pouco diferentes, eu sei, mas que eu gostaria de trazer aqui para a gente poder continuar os debates. Muito obrigado, amigos.